Alô pessoal, mais uma aulinha de Física 2, vamos para a nossa aula de número 7, encerrando o assunto de oscilações. Nessa aula a gente vai falar de movimento harmônico simples amortecido, com a presença de atrito, né? A energia mecânica não se conserva, ela vai tendendo a zero à medida que o tempo passa. E oscilações forçadas, que é quando você vai ter um agente externo fazendo o sistema oscilatório oscilar em uma outra frequência, né? E a ressonância, que é quando esse agente externo se aproxima da frequência natural ou de uma das frequências naturais do corpo que está sendo oscilado. Movimento harmônico simples amortecido. Vamos pensar nesse sistema, um sistema bem simples. Tem um suporte rígido, uma mola com elasticidade K, uma massa M, e aqui vai vir o nosso amortecimento. Imagina que eu tenho aqui uma espécie de uma placa, e aqui tem algum óleo, algo que vai amortecer a oscilação aqui. Aqui eu vou ter uma constante de amortecimento, Bzinho, bem no estilo que a gente fazia lá na Física 1, quando tinha resistência do ar, por exemplo. Então a gente vai supor uma força de amortecimento que é proporcional à velocidade. Então a força de amortecimento vai ser menos Bv. Menos aqui porque é uma força resistiva, né? E proporcional à velocidade, porque a gente vai estar considerando velocidades não muito grandes. Se a velocidade fica muito grande, esse comportamento aqui pode passar para v ao quadrado, tá? Ou até outros expoentes. Então vamos considerar esse caso apenas. Vamos usar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, para esse bloco de massa m. Quais são as forças? A elástica e a de amortecimento. Então fica menos bv menos kx é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é a derivada de segunda da posição, a velocidade é a derivada primeira da posição, então posso escrever assim, ó. Ok? Arranjando os termos aqui, eu fico com m d2x dt2 mais b dx dt mais kx é igual a zero. Então, a equação diferencial, a gente tem que resolvê-la, mas eu não vou resolver aqui. Tá? Quem já tem algum conhecimento de equação diferencial, fica um bom exercício resolver essa aqui. Ó. A solução para ela pode ser escrita do tipo x de t é igual a xm, a amplitude inicial que a gente tinha, é elevado a menos bt sobre 2m cosseno de ômega' t mais φ. Você repara o seguinte, aqui tem um termo cossenoidal, né, que vai fazer a amplitude aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. E isso aqui é que vai ser a nossa amplitude mesmo, não só o xm solitário ali, ó, mas essa exponencial, ela vai reduzindo com o tempo o valor da amplitude, né, à medida que o tempo passa. Quanto maior for esse número b sobre 2m aqui, ó, mais rápido eu vou cair com a amplitude. Né? Então aqui a constante de amortecimento junto com a massa fazem esse papel. Essa frequência angular aqui, ela não vai ser igual à frequência angular natural do sistema. A frequência angular natural do sistema, ômega, era raiz de K sobre M, para um sistema massa-mola sozinho, sem amortecimento. Quando a gente coloca o amortecimento, a gente vê que há uma mudança aqui, ó, com esse fator menos b ao quadrado sobre 4m. Então a frequência com que aquele corpo vai oscilar fica um pouquinho menor do que a frequência natural. Você está tirando essa parte aqui, ó. Tá certo? Então vai oscilar com ômega'. Então aqui a gente tem uma onda com o cosseno fazendo a onda oscilar aqui com a frequência angular ômega', e aqui tem o que a gente chama de um envelope para a função, que ela vai te dar o valor daquela amplitude, ó, xm é elevado a menos bt sobre 2m. Né? Essa exponencial vai caindo assim, vai fazendo a amplitude e diminuindo com o tempo. Legal, né? E aí tem um negócio, se o amortecimento for fraco demais, a gente usa o valor b muito menor do que raiz de km. Se acontecer isso, quer dizer que aquele amortecimento não vai influenciar consideravelmente na frequência angular. Então eu posso adotar o ômega' aproximadamente igual a m, o ômega, que é raiz de k sobre m. Tá bom? Então eu estou praticamente desprezando esse termo todo aqui. Então para b muito menor do que raiz de km. Agora, qual que é o efeito do amortecimento na energia mecânica? Para um
amortecimento pequeno, porque a gente vai ver, agora mesmo eu vou mostrar para vocês casos em que o amortecimento é mais feroz, e aí muda bastante o comportamento. Então, se eu tiver um amortecimento tranquilinho, de leve, a amplitude ao quadrado vezes a constante elástica dividido por 2 vai me dar energia. Essa amplitude vai caindo, então como que a gente pode colocar essa dependência da amplitude? É xm é elevado a bt ao quadrado. E elevado a menos bt sobre 2m ao quadrado dá E elevado a menos bt sobre m, né? E aqui fica o xm ao quadrado. Então a energia mecânica vai se comportar desse jeito aqui. Ela vai caindo, ela vai dissipando. O sistema vai perdendo energia mecânica. Vamos fazer agora esse pequeno simuladorzinho para a gente ver os tipos de amortecimento. Olha para você ver. Aqui eu tenho um amortecimento leve. Repara só na expressão que está sendo usada. Esse menos del aqui, ó, esse del é o menos B sobre 2M. Ok? Olha o que vai acontecer isso. A oscilação vai diminuindo exponencialmente. Se eu aumento aqui a dissipação, olha, praticamente não oscilou, hein? Ó, praticamente não oscilou. Quando você tem um caso desse tipo aqui, ó, isso aqui é basicamente como funciona, por exemplo, os amortecedores, a suspensão de carro. Tá? Ela não vai ficar oscilando, você tem que dissipar a energia vibratória ali, mas você quer que seja rápido, né? Mas ela dá uma osciladinha ainda. Agora, quando a gente tem esse fator aqui, ó, tá vendo que tem uma parte verde e uma parte rosada aqui, ó? Quando a gente está bem nesse valorzinho, aqui é o que a gente chama de amortecimento crítico. Nesse amortecimento crítico, a gente tem o fim do movimento no menor tempo possível. Olha lá. O menor tempo possível. Tá? Por isso chama amortecimento crítico. Por que é interessante isso? Porque se você quer, por exemplo, num processo industrial, você precisa que uma porta seja fechada o mais rápido possível, uma válvula, você vai usar esse tipo de amortecimento aqui. Tá? Quando você quer rapidez. Agora, se eu aumento mais o amortecimento, já fica mais lento. Compara os tempos aqui, ó. 4 segundos para parar, ó. Tá vendo aqui? Agora eu vou colocar no amortecimento crítico. 2.3. Ainda não está no crítico aqui. Ó, 1.6 segundos. É no 3,14. 1.6 segundos. Se eu diminuo o valor aqui, ó, vai aumentar o tempo. Ainda não aumentou. Aqui está numa faixa de que a precisão não permite observar. Vou diminuir um pouquinho mais. Ainda está no 1.6. A mudança está em outra casa decimal que não está aparecendo aqui, né? Mas olha para você ver. Se eu reduzo, já está para 1.7. 1.9, né? O menor tempo possível é por aqui. Ok? Esse amortecimento crítico, aqui, ó, é o que a gente chama de subamortecido. Aqui essas expressões que a gente observou agora há pouco são válidas. E aqui eu tenho o regime de superamortecimento. Então, subamortecimento, amortecimento crítico, superamortecimento. Beleza. A tabela mostra 3 conjuntos de valores para a constante elástica, constante de amortecimento e a massa do oscilador amortecido. É aquela figura que eu mostrei agora há pouco, que tinha um óleozinho lá embaixo. Ordene os conjuntos de acordo com o tempo necessário para que a energia mecânica se reduza a 1/4 do valor inicial em ordem decrescente. Pausa e tenta fazer. Bom, vamos lá. Se eu quero que a energia mecânica se reduza a 1/4 do valor inicial, tanto faz eu colocar esse 1/4 do valor inicial, ou colocar metade do valor inicial, a energia mecânica ir embora toda, tá? Quem for mais rápido de dissipar a energia mecânica, vai dissipar mais rápido até a energia mecânica chegar na metade do seu valor, 1/4 do seu valor, tanto faz.
tá bom? E quem que vai mandar, quem dissipa a energia mais rápido? Bom, a energia mecânica, ela vai ser dada aproximadamente por aquela expressão meio de K xm é elevado a menos Bt sobre M, né? Quem manda aqui, ó, se vai descer rápido ou não, se eu tirar a derivada temporal daqui, ó, a gente vai ver que vai depender desse B sobre M. Quanto maior o valor de B sobre M, mais rápido vai decrescer, né? Mais acentuada vai ter aquela curva. Aqui eu tenho um BM brabo, B sobre M brabo, aqui um B sobre M num valor de módulo menor, tá? Então, quanto maior o valor de B sobre M, eu vou demorar menos tempo para diminuir a energia, tá certo? Então eu estou querendo é o seguinte, ó, eu coloco o de acordo com o tempo necessário para que a energia mecânica se reduza a 1/4 do valor inicial em ordem decrescente. Eu quero quem tem o maior tempo. Então se eu quero quem tem o maior tempo para chegar naquele 1/4 de energia, eu preciso do menor valor de B sobre M. Então vamos ver os valores de B sobre M, conjunto 1, 2 e 3 aqui, ó. Para o conjunto 1, B dividido por M vai ser B0 sobre M0. Agora para o conjunto 2, B dividido por M é 6 dividido por 4, que é 3 por 2, que é 1,5. 1,5 B0 sobre M0. Agora aqui, ó, B sobre M é 3B0 sobre M0. Então quem tem o menor valor vai demorar mais tempo para diminuir a sua energia mecânica, que é então conjunto 1. O tempo no conjunto 1 é maior do que o tempo do conjunto 2, que é maior do que o tempo do conjunto 3. Tá? O 3 ele é o mais amortecido. O 3, por ser mais amortecido, demora menos tempo para ter a sua energia mecânica reduzida a 1/4 do valor inicial. Bom, agora um exemplo mais numérico. Tempo de decaimento da amplitude e da energia de um oscilador harmônico amortecido, que é aquele exemplozinho lá. Os valores dos parâmetros do oscilador amortecido, gente, a gente está dando sempre esse exemplo aqui, ó, mas pode ser, por exemplo, só a resistência do ar, não precisa ter isso aqui, tá? O valor do B que vai mudar. Os valores dos parâmetros do oscilador amortecido são a massa 250 gramas, constante elástica 85 newtons por metro e a constante de amortecimento 70 gramas por segundo. Letra A, qual o período das oscilações? O período vai depender da frequência angular, né? O período é 2π dividido pela frequência angular. E a gente pode usar ou frequência angular normal ou aquela modificada, que a gente viu quando tem amortecimento, ela costuma se modificar, né? Mas ela pode ser considerada a frequência original, a natural, se o parâmetro B for muito pequeno, se ele for muito menor do que raiz de km, né? Vamos ver se o B é muito menor do que raiz de km? Vamos ver, raiz de... Qual que é o valor do K? 85 newtons por metro. A massa é 250 gramas. Vamos passar para quilograma, então. 0,25. E vamos comparar agora com o valor do B. O B é 70 gramas por segundo. Passando para quilogramas, 0,070 quilogramas por segundo. Porque aqui eu vou estar em quilogramas, né? Então aqui eu vou deixar também. Vamos comparar esses valores então. Ó. Esse aqui vale quanto? Vamos fazer. Raiz de 85 vezes 0,25. 4,6. Poxa. 4,6 kg por segundo. É uma diferença considerável. Esse aqui, ó, 0,07 é muito menor do que 4,6, não é mesmo? Então eu posso considerar que o ômega linha é aproximadamente igual a ômega. Logo, o período vai ser 2π sobre ômega, que é 2π raiz de m sobre k. Ok? Então vamos jogar os valores aqui, ó. 2π, raiz de a massa 0,250 e o K 85. Vamos ver qual que dá o período. Se você tiver com dúvida se eu posso fazer essa aproximação, faça o cálculo usando o ômega linha, aquela expressão que a gente acabou de ver aqui, ó.
esse ômega linha aqui, ó. Faça com ele e vê qual vai ser a diferença. Você vai ver que vai dar uma diferença ridícula para o nosso resultado. Então vamos lá, 2 vezes π vezes raiz de 0,25 dividido por 85. 0,34 segundos. Então vai ter esse período de oscilação. Letra B, qual o tempo necessário para que a amplitude das oscilações amortecidas se reduza a metade do valor inicial? Então vamos tentar transformar isso aqui numa expressão matemática. O que está falando? Ó, qual que é o tempo? Vou ter que achar o tempo necessário para que a amplitude das oscilações amortecidas. Qual que é a amplitude das oscilações amortecidas? É xm elevado a menos bt sobre 2m. Para a amplitude tem o 2 aqui, ó. Tá bom? Lá na energia mecânica desaparece esse 2. O valor do x tem. A amplitude das oscilações amortecidas se reduz à metade do valor inicial. O valor inicial xm, né? Esse valor vai reduzindo o valor inicial. Então, passei para a expressão matemática isso. Aqui eu corto. E agora, como que eu vou lidar com isso? Eu quero saber o valor do t. Eu tenho o valor do b, tenho o valor do m. Eu vou ter que tirar um ln aqui, ó. Então, eu fico com ln de e elevado a menos bt sobre 2m é igual a ln de meio. Bom, ln da exponencial aqui, ó, meio que corta, né? Porque esse expoente passa para cá multiplicando. E ln de e vale 1. Então, eu fico com menos bt sobre 2m é igual a ln de meio. Logo, isolando t vai valer menos 2 vezes a massa, que é 0,25, vezes ln de meio, dividido por b. O b que vale 70 gramas por segundo, passando para quilogramas, 0,070. Então aqui vai dar o valor do tempo, vamos ver quanto que dá. Aqui tem repara que tem um sinal negativo, mas esse sinal negativo ele vai ser cancelado pelo ln de meio. ln de meio é um número negativo, tá? Então vai me dar um tempo positivo, sem problema. Vamos lá, 2 vezes 0,25 vezes ln de meio dividido por 0,07. 4,95. Então tem 4,95, aproximadamente 5 segundos. O tempo para chegar à metade da amplitude. Agora a letra C, eu estou querendo o tempo necessário para que a energia mecânica se reduza à metade do valor normal. Vou fazer o C aqui em cima. Aqui, ó. A energia mecânica se reduza à metade do valor inicial. A energia mecânica vai valer xm ao quadrado é elevado a menos bt sobre m, agora não tem o 2 ali embaixo. A energia mecânica vai ser igual a metade do... Ah, tem um K aqui, desculpa, gente. Né? A formulinha da energia mecânica, que tem um Kzinho. É K vezes a amplitude ao quadrado. Metade do valor inicial. O valor inicial, quando põe o tempo igual a zero aqui, ó, esse valor vai para 1, então fica meio de kxm ao quadrado. Meio de kxm ao quadrado seria a energia mecânica sem o amortecimento, né? Então eu vou cortar kxm ao quadrado aqui e daqui, ó, e eu fico praticamente com a mesma conta. Eu vou tirar o ln, de cá vai sobrar bt sobre m, a diferença é que não tem o 2 aqui, ó. É igual a ln de meio, logo o tempo vai ser a massa, que é 0,25, vezes o ln de meio, dividido pelo b. Aqui tem um sinal negativo. Dividido pelo b, que é 0,070. Ou seja, a conta anterior tinha um 2 aqui em cima. Então a gente vai ter metade desse tempo, de 4,95. Né? Vou só pegar 4,95 dividido por 2, 2,47. Segundos. Arredondando, né, gente? Fazendo um pequeno arredondamento aqui, daria por volta de 5 segundos para chegar à amplitude
na metade do valor e a energia mecânica em 2,5 segundos. Maravilha! Agora vamos falar de oscilações forçadas e ressonância. Imagina que eu tenho um oscilador harmônico e aí de repente ele tá lá, se eu dou um peteleco, ele vibra com a sua frequência natural, raiz de K sobre M, frequência angular. Mas chega uma força e começa a querer sacudir, forçando ele a oscilar numa outra frequência que eu coloquei aqui, ômega da força, tá? Então aqui eu tenho uma força que tem uma amplitude F0, tá? E ela está oscilando aqui com uma frequência angular ômega F, que é diferente do ômega que eu tinha aqui, né? Que eu tinha um ômega é igual a raiz de K sobre M. Aí o que vai acontecer? No começo vira uma bagunça, tá? A minha massa M ela quer oscilar em outra frequência, você está forçando ela a oscilar em outra, então fica bagunçada a coisa ali. Acontece o que a gente chama de regime transiente, tá? Rola realmente uma loucura. Mas pouco tempo depois, você já tem o sistema se estabilizando. Quando o sistema se estabiliza, aquela massinha M ela vai começar a oscilar com essa frequência ômega F, tá bom? Não importa qual que é a frequência natural, ele vai conseguir se ajustar aqui para entrar em sintonia, sincronizado com aquela força externa que está atuando. Se eu fizer a segunda lei de Newton aqui, tem massa vezes aceleração igual a menos kx, que é a força elástica, mais a força externa que está atuando. Bom, repara que aqui eu não estou colocando dissipação, não tenho menos BV, tá? Se eu coloco menos BV, fica bem difícil de resolver tudo, dá uma expressão bem cabeluda. Vamos ignorar isso porque não vai fazer diferença para o que eu estou querendo mostrar. Bom, então eu fico com a seguinte equação diferencial. D2x dt2, que vem daqui, ó, divide tudo por m. Aqui passa para o lado de cá mais kx sobre m. E isolado, F0 sobre m cosseno de ômega ft. Fica exercício, quem tiver já com conhecimento de equações diferenciais, resolver isso aqui. Então dá um pouquinho mais de trabalho. A solução pode ser escrita na forma para um tempo grande. Você sai daquele regime transiente, um regime que a gente chama de estacionário. X de t vai ser uma amplitude cosseno de ômega ft. Isso aqui eu podia colocar uma fase aqui, uma constante fase, tá? Mas vamos ignorar isso porque também não vai interferir no que eu estou querendo mostrar. Se eu derivo aqui para achar a velocidade, vai ficar menos a wf seno de ômega ft. Se eu derivo de novo para achar a aceleração, fica menos a wf ao quadrado cosseno de ômega ft. Né? Até agora novidade nenhuma. Agora, se eu pego essas expressões e jogo aqui, ó, eu obtenho essa expressão. Vou reescrevê-la aqui, ó. Tá aqui. Aqui da aceleração, aqui o x e a da velocidade não entra aqui, né? Ó. Entraria só se tivesse dissipação. Posso cortar esses termos, ok? E aí, se eu quiser isolar a amplitude, coloca a amplitude aqui em evidência, que tem esses dois termos. Ficou com K sobre M menos ômega F ao quadrado igual a F0 sobre M. Ou seja, amplitude. Lembrando que esse termo aqui é ômega ao quadrado. Amplitude vai ser ômega ao quadrado menos ômega F ao quadrado igual a F0 sobre M. Isolando A, eu fico com esse valor de amplitude. Olha que coisa interessante aqui. A amplitude está dependendo não só da força, não só da frequência natural do sistema, que é essa aqui, mas da frequência com que eu excito o sistema, né? Aquela força externa. A frequência angular da força externa vai ser determinante da amplitude. Então vamos ver como que funciona isso. Se eu tiver uma frequência angular da fonte, né, eu já posso chamar de fonte essa força externa, muito menor do que a frequência angular natural do sistema, eu vou ter o seguinte caso, ó, isso aqui esse termo vai ficar muito pequeno em relação a esse, e eu posso ignorá-lo, e a minha amplitude fica, vou pôr de outra cor aqui, e a minha amplitude vai ficar F0 sobre M ômega ao quadrado, só que esse ômega ao quadrado é K sobre M. Então corta M, fica F0 sobre K. Ou seja, vai para esse valor de amplitude. Quanto maior a força, maior a amplitude.
E quanto mais mole, quanto menor o valor de K, quanto mais mole a mola, maior a amplitude também. Faz sentido, né? Pelo menos intuitivamente. Um outro caso é quando a frequência... Então, peraí, vamos imaginar. O sistema quer oscilar, imagina uma criança num balanço. O sistema quer oscilar numa tal frequência, tá? A criança ela está oscilando. E aí, de repente, você vai aplicar uma força numa frequência muito menor. Então, o que vai acontecer? A criança vai e volta várias vezes e de vez em quando você acerta ali um empurrão nela, tá? Não vai dar lá aquela amplitude, né? Uma amplitude mais sossegadinha. Depois, agora vamos tentar empurrar a criança com uma frequência muito grande. Quando você empurra com uma frequência muito maior do que a frequência com que a criança quer vibrar, quer oscilar ali no pêndulozinho do balanço do parquinho, esse termo aqui vai ser muito maior do que esse, então isso tudo aqui vai para zero, tá certo? Então a amplitude, ela explode para... explode não, né? Ela tende a zero. É como se fosse você está sacudindo a criança muito rápido, para um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro. Ela vai ficar ali naquela posição em que o balanço está na vertical, só dando tremelique ali, entendeu? Na posição de equilíbrio. Então a amplitude tende a zero. Agora, o caso mais interessante é quando você começa a forçar a criança bem no ritmo com que ela quer balançar, ou na mesma frequência angular com que ela... mesma frequência angular da frequência natural de vibração da criança. Com isso você sabe que a amplitude aumenta muito, né? Quando você faz isso, esse termo aqui, ó, que está entre parênteses, tende a zero. Quando ele tende a zero, aí o A explode para infinito. É lógico que não tem como a criança no balanço ter uma amplitude infinita, né? Até porque ela vai começar a dar volta ou porque eu vou ter alguma dissipação também de energia, né? Se eu pensar no sistema massa-mola, você não vai conseguir nunca dar uma amplitude infinita, porque você sempre vai ter uma dissipação. E quanto maior a velocidade, maior a dissipação, aí vai dificultar mesmo se aumentar muito a amplitude. Então o que a gente observa na realidade, considerando o atrito, é que quando você vai aproximando ômega f de ômega, aqui está a razão, ômega f sobre ômega. No 1, então, você está empurrando exatamente na frequência natural. Você vê que você tem um aumento da amplitude aqui, ó. Aqui é quando você tem um B de 50 gramas por segundo, aqui um B de 70, um B de 140. Tá? Então aqui menor amortecimento, sua amplitude cresce bastante, próximo de ômega f sobre ômega igual a 1. Agora repara uma coisa que não é exatamente em cima daqui da 1, ó. É um pouco para a esquerda. Né? Lembra que a frequência ela dava uma mudadinha, ela diminuía um pouco quando você tinha a presença de dissipação? Aqui acontece também. Então um efeito desse. Então, para cada B eu tenho um deslocamento desse pico diferente, ligeiramente diferente, tá bom? Mas aproximadamente ali no 1 vai ter um pico, tá? Aproximadamente, pelo menos. Isso aqui é o que a gente chama de ressonância. Opa, o que é isso? Esse fenômeno de ressonância é muito visto em várias coisas. Por exemplo, quando você está observando a cor de alguma coisa, você pode ter certeza que tem ressonância no meio. A onda eletromagnética que está batendo no átomo está entrando em ressonância com os elétrons que estão nas nuvens eletrônicas, que está fazendo com que aquele fóton seja absorvido e depois reemitido. Tem ressonância em tudo, gente. É impressionante. Quando você escuta, por exemplo, você chega o som no seu ouvido interno, você vai saber se o som é agudo ou se é grave, é por causa de ressonância lá dentro. O seu ouvido já sabe, opa, ressoou aqui, ó, deu ressonância nesse ponto, quer dizer que é grave. Deu ressonância nesse outro ponto, quer dizer que é agudo. Tá? Tem em tudo quanto é lugar mesmo. Aqui aquele exemplo clássico, né? Você emite uma onda sonora numa das frequências naturais de vibração de um copo de cristal. Ele pode ter mais de uma frequência natural. Se você mandar uma frequência, uma onda sonora da mesma frequência que uma dessas frequências naturais, você observa a ressonância, você aumenta a amplitude, né, muito, de um valor bem alto. Lógico que não dá para ir para infinito, mas já é o suficiente para quebrar o copo.
Aqui é um exemplo da ponte, chamada de Ponte do Milênio, em Londres, quando ela foi inaugurada. Ela já tem mais de 10 anos, eu acho, essa inauguração, se eu me lembro bem. Quando ela foi inaugurada, ela deu esse problema aí. Repara que ela está balançando pra caramba. Olha as pessoas andando. As pessoas foram entrando... Elas vão andar mais ou menos a 1 Hz, um Hz e alguma coisa, tá? 1,5 Hz. E aí todo mundo andando ali, essa frequência dos passos, ela era aproximadamente igual à uma das frequências natural de vibração dessa ponte. Então ela entrou em ressonância e ganhou uma amplitude considerável de vibração ali, ó. Tiveram que suspender isso aí, essa inauguração, e refazer, dar algumas modificações no projeto. E aqui o caso clássico de Tacoma, né, que é impressionante, eu já mostrei para vocês um pouco, agora eu vou mostrar um vídeo maiorzinho, vamos ver. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension. Não tem legenda, viu, gente? Vocês vão me desculpar, mas as imagens já falam por si. Bridge. Only at 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Você pode estar achando que é um vento cabuloso que bateu ali, né? Mas vocês viram, não sei se vocês escutaram, falando uns 35 milhas por hora. É uma velocidade bem tranquilinha. Tá? Dá mais ou menos aqui 56 km por hora de vento. Aquele vento cabulosão, né? Vou fazer isso. Só de ressonância. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. Cabuloso, né? Aqui está um pêndulo daquele edifício Taiwan que eu falei para vocês, que ele é feito para absorver, é um arranha-céu, um prédio, um edifício muito alto. Então tem muitas vibrações, quanto mais comprido, né, a relação ali, a altura por comprimento da base ali, vai gerar mais vibrações desse tipo. Então você tem que, às vezes, colocar algum sistema de amortecimento. Esse sistema de amortecimento é muito interessante. Você ajusta o pêndulo de maneira a ter a mesma frequência de uma das frequências naturais de vibração do edifício, para ele absorver a vibração. Olha que interessante que vai acontecer quando eu tenho dois osciladores acoplados, que é o caso do edifício de Taiwan aí, com o pêndulo dele. Ó. Imagina que eu tenho duas coisas querendo vibrar e estão acopladas por uma mola. Você repara que a energia está no da direita, vai sendo transferida para o da esquerda. Foi para o da direita, foi para o da esquerda. A energia fica oscilando entre um componente e outro. Se for um sistema massa-mola assim, ó, mesma coisa. Fica trocando de energia. E eu preciso desse sistema acoplado, tá acoplado também num lugar que está parado, né? Que é esse lugar aqui, ó. Tá certo? No caso do edifício, que está parado é o chão. Você considera que o chão está parado. Tá? Então imagina que você tem um edifício e ele está acoplado ao seu pêndulo lá ou qualquer outro sistema de amortecimento. A energia vai ser trocada, ó. De repente ela vai só para o pêndulo ou para o outro sistema que você tiver. Quando a energia for para essa massinha aqui, ó, você vai querer que ela seja dissipada. Né? Então você coloca, por exemplo, essa massa em volta num óleo, alguma coisa assim, para aquela energia da vibração ser dissipada. Dá uma diferença absurda na vibração do edifício. Eu vou mostrar para vocês ao final da aula um vídeo falando exclusivamente desse sistema de amortecimento, tá? Mas antes eu só queria me despedir de vocês falando para, se vocês tiverem algum instrumento musical em casa, procurem nesse instrumento, no jeito que ele funciona, nas notas musicais, fenômenos de ressonância. Dê uma fuçadinha aí, muito interessante. Então vocês ficam com o vídeo aí, tá? Um abraço. Hi, I'm Ed China and I love technology. Now you may have seen me messing around with old cars or strange vehicles, but today I'm in beautiful Trondheim in Norway to
to find out what this clever machining tool has in common with this huge building in Taipei. Well, to find out, we need to learn a bit more about vibration, so check this out. A vibration is an oscillation around an equilibrium point in a mechanical system. That might sound complicated, but a stringed instrument can demonstrate what that's all about. Energy is built up by stretching the string, and when we release it, what we get is an oscillation, a vibration that decreases if no more energy is added. And we measure the frequency in the unit of hertz. 1 hertz is 1 event or wave per second. There are good vibrations and bad ones. A speaker, for example, would work really badly without vibration. The same is true of an opera singer or an echo sounder. But usually, vibrations are undesirable. They consume energy, generate noise and damage both equipment and people, which is why we use a variety of methods in an attempt to dampen them. Everything from sound dampening all the way up to seismic base isolation systems in large buildings. All objects have what's known as natural frequency, which is the frequency at which the object tends to oscillate when affected by forces like impacts, winds, tremors, or imbalance, for example. If the frequency is strong enough and within our hearing range, we'll hear a sound or a noise. In cars, which of course is my specialist field, there are hundreds of different solutions designed to dampen every possible kind of unwanted vibration. When it comes to machining, it's particularly important that vibrations are kept under control. So I've come here to Sandvik Coromant, the leading company in vibration-reducing technology for machining, to see how they do it. And for an engineer and tech nerd like myself, this is nothing less than Shangri-La. So Tormod, can you tell me what are the challenges with vibration when it comes to machining? If you have a cylindrical tool, approximately 3 times the diameter, that's the maximum length you can go with a solid tool. Okay. And if you have a damp tool, Then you can go much further. The steel has a certain stiffness. Approximately 10 times the diameter, steel has the end. So you cannot go especially further with steel. So even with the damp tool, even you with the still damp tool, could do- because wow, the okay. stiffness of steel isn't high enough. Yes. And then you have to go with carbides, or you have to reinforce it to get it stiffer. Wow, so the carboid is actually the same material that you'd be making the cutting tip out of. Cutting tip, yes. So how on earth do you machine that? That is a big challenge, because it's a really hard material and Yeah. can only be grinded with something harder, Yeah. and that is Diamond. diamond. Yeah. Where is the damping bit? Is it sort of all the way through, or is it just at one end? Or Of course, the vibration is in the front, so Yep. you would like to put the damper at the insert. Right. So that's a bit more efficient. Yeah. So it's placed as far to the front as possible. okay, so then the damping magic, if you Yeah, like, yeah, is yeah. inside here. So you've got, I can see some O-rings. Yeah, you have to work with 3 things. That is the mass, which is a damping mass, Okay. because it's a tuned mass damper, and then you have some springs, Yep. because you need to tune to the right frequency. Okay. And then you have something to add damping, which Yes. is oil. An oil, damping actually, is, so it's yeah. very much like a car suspension where you would have your spring, obviously, to keep your wheel going up and down, Yes. whatever, but then also you'd have the oil in the damper itself to absorb that vibration. Silent Tools uses a damping technique known as tuned mass damping, where a relatively light counterweight inside the tool absorbs kinetic energy of vibrations and uses a compensating frequency to eliminate them mechanically, rather than converting them into noise and heat. Hence the name Silent Tools. Now, Dan, these tools come in all shapes and sizes, I guess. So is this the smallest that you manufacture? Yeah, this one is the smallest. It's 10 millimeters in diameter and Okay. 10 times T in length. Wow, okay, so that is actually going quite long. Yeah. And you've got all the damping technology in the tip of this, as before. Yeah. That's so- amazing. That is really crazy. So that is quite one extreme. So what would be the longest tool that you could do? Yeah, measured in times D. Yep. That's the longest tool we make. Right, and what is That's that? 18 times the 18 diameter times and D. 100 millimeters in diameter. Wow, that is amazing. So, I mean, that really is pretty extreme. I mean, would you say that was the most extreme tool that you do? Not really, because it's still quite stiff, because Because it's 100 mil diameter. Exactly. Well, this one is more extreme
and harder to make to work. Oh, I see. Because it's less diameter and 14 times the. I mean, obviously in this world of computers and stuff, is an active tool sort of where you're headed, so you know exactly what's going on all the time? Yeah, the tool over there that we looked at before. Oh, well, that's it? That's it. Wow. Okay, so that's obviously connected up to this machine. So, and that's what the screen is then. So can I try and deflect it? See what happens? Yeah, you Okay. can try and push it. That sounds like a challenge, but... Yeah. Oh, wow, look at that. So what am I managing? So that's 0.4 millimeters. 0.4 millimeters. That sounds... I mean, you know, I'm giving it some. Can we see it actually operate? Yeah, sure. I mean, is it like a normal, like a lathe? You'd actually have to set the tool up to make sure it's the right height and the right orientation? Yeah, that is what the operator will start with, is to look at the tool setup. That's a level, a digital So level. it knows where it is in Yeah. space as well. And we have the live view screen here, which Oh, so shows you've got us, temperature as well? yeah. Yeah. So it shows us the deflection and the load of the bar. Yeah. Total load is very important to know. Of course. And Yeah, then yeah. we also measure the vibration level of the tool, which is very related to the surface you actually get in the end. Of course. So these are also two very important Yeah. features that we measure. Fire her up, please. Remember the skyscraper at the beginning? Well, it's called Taipei 101 and it's located in Taiwan. And what's interesting is despite its enormous size difference, it actually uses the same system as Silent Tools, tuned mass damping, to counteract vibrations and oscillations brought on by hurricanes and earthquakes. Their counterbalance, however, is slightly bigger, measuring 5.5 meters in diameter and weighing in at 660 tons. It even comes with its own mascot, the Damper Baby. Wouldn't it be cool to make a model to see exactly how tuned mass damping works? Well, I thought so, so I got my friends here at Sandvik Coromant to build one. Hi Greta, how's the Hello, machining Ed. going? It's going very well. You want to see? Yes, please, yeah. Put your glasses on. Absolutely. Look at that, that's fantastic. Well, yeah, gorgeous, right? Well, thank you, Greta. That is wonderful. go. Thank you. Look at that. I have Greta's part, which is great. So just maybe sand off the edge here. Yep. So Karen, should we start attaching this? There we go. I think we're good. Yeah. One more to go. Nice. So that's pretty good, pretty good. Right, so now, obviously we have our tower, so there's a small hurricane, Yep. or maybe an earthquake. So what would be really good is to actually maybe measure the frequency to see what it is at Yeah. the moment, because it's obviously going to take a long time to just Yeah. die down on its own, isn't That's it? a good idea. So now we have the laser spot here, Oh yeah, okay, Yeah. fantastic. and this is a Doppler laser. So this Okay. one measures the velocity Oh, that's clever. of Okay. this one. So now we can give it a small push. Okay. Yeah, and then we just wait. That's- Yeah, so obviously that's where Karen caused an earthquake or a little hurricane. Yeah. And it's coming all the way down and down and down and down and down. It's basically it's taken so long the machine has got bored and just stopped measuring it. So in the same way with the silent tool, obviously we now need to have a tuned mass and then we need to damp it. So what we need now is our little ball, as you say, so our 660,000 kilogram ball down into a little tiny thing, and then we can put that Yeah. into position. Yes. And then once it's in position, we need to tune it, presumably, just to get it exactly. so it vibrates, in Yes. relation to the tower. Because we know we want the frequency of this one and the frequency of the pendulum Yes. Okay. to be quite similar.
Okay, so let's have a look at our pendulum. Now, what is this weight made of? This is wolfram or tungsten. Tungsten, so it actually is very heavy for its size. Yeah, very high density. Yeah. Okay, thread it through here. Yeah. Really? Just pop that down there for a start. So let's just get it so that it rocks the right way. Yeah. About there, do you think? Yeah. Now we can see. Okay, so it's got quite a fast sort of return. Yeah. So now if we lower that down, I can change the frequency of the ball. so now if we rock it again, so that's a much more kind of relaxed frequency. Pendulum. So that's more in tune with the winning. So this is exactly effectively what you're doing inside the tools, is you're having to change that or tune that mass so that it actually does this transfer. Like that. I think that's quite okay. Yeah. Oh, that's really interesting. So you can see the energy from the tower being transferred into the pendulum, but then actually transferred back out again. Yeah. Excellent. So now the next thing is we need to damp this somehow. So obviously in the silent tools, we use a special liquid, like a viscous liquid, to do that. Yes. So presumably we can do this the same sort of way. So here's Our magic fluid, some oil we can use to get some damping into the system. probably completely top secret. Excellent. Basically. The magic ingredient. And it will be really interesting to see how this will work. And give it another earthquake This is maybe? please, yes. One of your finest earthquakes. Oh, Look wow. at that. Do that again. So now in a car, obviously the trick with the suspension is basically kind of 1.5 bounces. And just to do that again, you've got kind of 1.5 bounces. Yeah. Look at that. That's amazing. Well, that is incredible. So our model tower is now completely resistant to hurricanes and earthquakes thanks to tuned mass damping. And so clearly the physics works whether your tower is nearly 500 metres tall, whether it's a metre tall, or whether it's in a tiny tool. Yeah. I think we deserve a little round of applause. Yes, please. So now you know the similarities between this silent tool and Taipei 101. They're both subject to the same laws of physics and both damp vibrations with the same method, tuned mass damping. Until next time.